Existem algumas coisas que me impressionam na humanidade, e uma delas é o fato de que as pessoas não conseguem aceitar que o que elas gostam, de repente, pode ser o que outras pessoas não gostam. Eu não estou dizendo, tipo, eu gosto de sorvete, você não gosta de sorvete, vamos tretar. Eu estou dizendo, olha, se você deu uma opinião contrária ao artista que eu gosto, eu vou tretar com você até a morte. E ontem, em uma live stream que eu abri, como eu sou uma pessoa atenciosa, eu respondo perguntas. E me fizeram a pergunta o que eu achava do Damiani. E para surpresa de alguns, eu falei que não gosto do Damiani, não acho ele engraçado, eu acho ele meio retardado e que eu tenho motivos éticos para não gostar do mesmo. E, bom, só passando um pouquinho aqui por esse assunto do Damiani, eu tenho um grande problema de que se eu vejo que a pessoa não tem caráter, que a pessoa não tem ética, que a pessoa ela não tem moral, por mais que ela faça um conteúdo que seja bem editado, por mais que ela faça um conteúdo que seja legal, eu não vou gostar desse canal, não vou gostar dessa pessoa. E eu acho que o Guilherme Gamer, ele foi um ícone para o game, os gamers brasileiros, ele foi um ícone dos games aqui, não que ele seja um jogo, mas ele representou muito os jogos aqui no Brasil e que ele promoveu o crescimento dos jogos aqui no Brasil de uma forma que ninguém até hoje conseguiu promover. Então, eu acho que você tentar atrapalhar o trabalho de quem representa algo ou representava algo muito grande para a comunidade de games e que conquistou tanta coisa com muito esforço, eu acho demais. E eu acho que o Damiani, não só o Damiani, mas todas as outras pessoas que estavam ali envolvidas nessas tretas, né? Eu acho que esse tipo de gente que só pensa em si e que de repente tentam atrapalhar pessoas que estão fazendo algo legal não merece o meu respeito. É basicamente isso que eu acho sobre o Damiani. Se você não sabe da treta, procure da treta, porque eu não vou ficar aqui explicando treta do passado. Mas uma coisa que ninguém sabe é que o chat da live, quando você começa a falar desses assuntos, por exemplo, eu tô falando de uma treta, ele começa a pipocar nomes, entendeu? E aí, no momento, tinha gente falando do Zangado. O que você acha do Zangado? E eu já emendando no assunto, falei, o Zangado é outro que se queimou. Eu tava falando de Rio Hunter, de Monark. Falei, o Zangado é outro que se queimou. Mas para algumas pessoas, esse se queimou dele ficou meio que sem entender. E eu falei, acho ele uma bosta. Mas algumas pessoas não entendem. Mas, ok. E a partir deste comentário simples, pequeno, ele se queimou, acha ele uma bosta, as pessoas tomaram meu vídeo inteiro como um vídeo ruim. E depois vieram me xingar ainda. Fanboys do Zangado vieram me xingar, falar, olha, quem é você para falar do Zangado? Por que você acha ele uma bosta? Ele faz vídeos maravilhosos. Ok, eu vou explicar para vocês, eu espero que vocês não deem dislike nesse vídeo aqui, porque eu não tenho nada contra vocês que gostam do Zangado. Muito pelo contrário, eu acho que vocês que gostam do Zangado merecem um prêmio por gostar de alguém que não faz tanta coisa legal assim. Mas ok, vamos lá. O primeiro ponto que me incomoda muito no Zangado é ser tendencioso. E o Zangado ele sempre foi tendencioso, coisa que o Guilherme Gamer também fez. Porque na época que eles faziam parte da CJBR, ainda fazem parte da CJBR. Para quem não sabe o que é a CJBR, é uma comunidade de jogos, são só de Jogos Brasil, que é um blog lá, do Andy Léo. E em 2011, ali, 2012, existiu o Top Blog, que é um concurso para promover os melhores blogs que tinham no Brasil. E existia a categoria Games. E o CJBR era apenas um blog onde as pessoas iam ali e postavam gameplay. E existiam outros milhões de blogs de games no Brasil, muito grandes, que faziam análises, que iam atrás de notícias, que faziam matérias exclusivas e tudo mais. Só que esses blogs eles eram prejudicados por esses, entre aspas, gamers, que iam ali e postavam seu conteúdo, tudo bem, na sua dignidade, mas que pediam votos para a CJBR, porque a CJBR era aliada deles, Zangado aliado do Andy Léo e tudo mais. E isso prejudicou muito o crescimento de alguns blogs de games verdadeiros aqui no Brasil. E o Andy Léo usava essas pessoas, Zangado, a Solange, enfim, como massa para poder promover o seu blog, que nem era tão de games assim, entendeu? Porque tinham outros blogs com conteúdo muito melhor. E eu acabei tomando antipatia nesse sentido. Mas outra coisa que me incomoda muito é que as pessoas colocam o Zangado como um patamar, colocam o Zangado como um modelo de gamer, um modelo de canal, na qual eu acho que não tem que ser colocado.
O conteúdo que ele faz, galera, por mais que você goste do conteúdo dele, existem grandes falhas. E essas grandes falhas vão ser citadas aqui agora. Primeiramente, não é ele que edita os seus próprios vídeos. Ele pode ter editado os primeiros vídeos do canal, mas não é ele que edita os próprios vídeos. Em alguns momentos em vídeos que eu assisti, ele falava uma coisa e o que passava na tela é outra. Ah, mas eu também faço isso. Tudo bem, mas agora quando você faz um vídeo narrativo, na qual você está contando uma saga, ou de repente você está fazendo uma análise, o que está no visual tem que condizer com o que está no auditivo, no áudio, no auditivo, tô ficando louco, com o que está no áudio. E muitas vezes não estava. O roteiro dos seus vídeos, eu não tenho certeza se é só ele que faz ou se existe outra pessoa. Existem furos muito grandes. Por quê? Porque por mais que você acredite que ele jogue os jogos, agora ele deve estar jogando, porque muita gente já criticou ele por isso. Muitas das informações dos vídeos dele, do passado, que eu assistia, elas vinham de wiki. O que é wiki? Já ouviu falar em Wikipedia? Então, tem a wiki dos jogos também, onde as pessoas vão lá, escrevem coisas, fazem análise e tudo mais. E o roteiro dele em diversas sagas, em diversos vídeos de análises, etc e tal, ele era baseado nisso. Não só baseado nisso, ele vinha copiando o parágrafo inteiro. Ah, Jill era uma agente da Stars, que tudo mais, isso daqui, e as coisas começam a acontecer em Raccoon City, e o Wesker estava por trás. Sabe, tudo o que vinha, que estava ali, era exatamente o que estava escrito na Wiki. E de repente pode ter sido ele que escreveu a wiki, né? Só que não. Então ele pegava informações de outro lugar, nem para fazer um roteiro decente, colocava um roteiro na qual outras pessoas fizeram. Agora pode ter melhorado porque ele deve ter contratado alguém assim como alguém para editar os seus vídeos, para fazer os seus próprios roteiros. Mas isso me incomoda muito, você colocar um canal no patamar de supremo aqui, onde a pessoa não sabe nem exatamente o que está falando. Eu também às vezes nem sei o que eu estou falando. Mas eu não sou colocado como um canal supremo, na qual eu digo sempre, galera, isso daqui é o que eu estou vendo neste momento. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer um review, de fazer uma análise, de fazer uma saga, de explicar uma história da forma que ela tem que ser explicada, simplesmente copiando informações de outras pessoas. Se um dia eu for fazer um review, análise de alguma coisa, vai ser de algo que eu jogo muito, que eu conheço muito, para poder colocar ali a minha experiência dentro do jogo. Não pegar algo de outra pessoa e copiar. Chegar numa wiki e falar, quero fazer aqui uma saga Zelda. Aí eu começo pegando do Zelda do Nintendinho, tudo que está escrito lá, depois eu emendo aqui o Zelda do Super Nintendo e venho aqui até chegar no último Zelda com todas as informações que estão na wiki. E agora só deixando como exemplo aqui para vocês, é claro que as pessoas que fazem vídeos informativos buscam informações em outras fontes, porque nem todas as informações eles sabem. Mas saber montar um roteiro, saber colocar dentro desse roteiro as suas próprias experiências com o jogo é algo que poucos sabem. E no final do vídeo eu vou citar bons canais que fazem o mesmo conteúdo do Zangado e que não são tratados como Zangado. E para finalizar, uma coisa que me irrita bastante é se você não falar bem do Zangado, se você não falar que o canal dele é bom, que ele é a melhor pessoa do mundo, que os gameplays dele são os melhores, que por mais que ele jogue no Easy para poder fazer uma análise de algo que no Easy não tem como analisar, você acaba sendo hateado. Gente, desculpe, mas eu não consigo ver nele as qualidades que vocês veem. E a minha opinião não vai mudar em nada a sua. Por quê? Porque você já gosta dele, porque você já vê o conteúdo dele dessa forma. Mas eu não vou deixar de dar a minha opinião quando ela for solicitada, porque de repente você vai me hatear. Da mesma forma que alguém gosta desse canal, muitas pessoas odeiam. Só que o que as pessoas falam quando elas odeiam não deve mudar o que as pessoas acham quando elas gostam. Assim como o que as pessoas falam quando elas gostam, então, provavelmente não vai mudar o que as pessoas não gostam. Então, se me solicitarem novamente a opinião sobre o Zangado, vou falar a mesma coisa que eu falo aqui para vocês. Se me solicitarem opinião sobre o Damiani, vou falar a mesma coisa. Assim como Coisa de Nerd, que é um canal que eu não gosto. Por que eu não gosto do Coisa de Nerd? Porque eu não acho que o conteúdo dele para mim é relevante. Eu acho que o conteúdo dele é bobalhão. Eu acho que, de repente, uma pessoa da idade dele poderia estar passando uma mensagem um pouco mais positiva e um pouco mais reflexiva para as pessoas do que simplesmente coisas fúteis. E, eu sou um cara velho e eu pareço um menininho de 8 anos sendo levado pela minha esposa, que parece a minha mãe, para brincar no parque igual um retardado. Mas tudo bem, é o que dá dinheiro na internet.
Mas eu acho que dá para você passar informações, dá para você passar coisas positivas, dá para você passar reflexão. Você utilizar um canal, sei lá, de 3 milhões de inscritos para passar coisas idiotas, você vai me desculpar, mas ficar criticando também galinha pintadinha, patati patatá é a mesma coisa de criticar coisa de nerd, porque o conteúdo é basicamente o mesmo. São as minhas opiniões, e se você discorda, deixa aí o porquê você discorda. Mas é o que todo mundo vê, me desculpe. Eu não tenho como gostar dessas pessoas, eu não tenho como gostar desses canais. Como que eu vou gostar de um canal no qual o cara fala, oi, 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 igual uma criancinha? Como que eu vou gostar de um canal onde que eu sei que as análises do cara, que os reviews do cara estão todos na Wikipédia? Como que eu vou gostar de um canal que eu sei que esse cara foi um dos responsáveis por fazer com que o projeto de uma pessoa muito legal como o Guilherme Gamer, que poderia estar trazendo um conteúdo muito bom, que poderia estar representando os gamers aqui, atrapalhou essa pessoa? Como que eu vou gostar dessa pessoa? Eu tenho uma questão ética nisso daí. Então não tem como eu gostar. Se me pedirem minha opinião sobre isso, a minha opinião é basicamente essa. E é claro que existem outros que eu odeio, mas ok. Vamos falar de alguns aqui que eu gosto. Eu acho que as pessoas elas têm uma visão de que você critica youtubers porque você queria ser como eles. Eu gostaria muito de ganhar o dinheiro que o Leon ganha, eu gostaria muito de ganhar o dinheiro que o Damiani ganha, e eu gostaria muito de ganhar o dinheiro que o Zangado ganha. Mas em nenhuma dessas opções aqui eu deixaria de ser o que eu sou para ser o que eles são, para poder ganhar o que eles ganham. Porque eu acho assim, existe uma coisa que é você ser alguém e outra você parecer ser alguém. Eu acho que deve ser muito triste você olhar para o seu trabalho e ver que você está fazendo um vídeo igual uma criancinha idiota. Eu acho que é muito triste você olhar para o seu trabalho e ver que o seu trabalho é quibado de outros sites. Eu acho que é muito triste você olhar para o seu trabalho e ver que ele só está dando certo agora ou que ele começou a dar certo porque você teve que derrubar alguém. Então eu não quero passar por cima de valores morais e eu tenho vergonha de repente parecer idiota aqui no YouTube. Mas eu gosto de alguns canais. E como eu falei para vocês, canais de análises, canais de opinião, canais de review, eu vou citar dois canais aqui que são muito bons. O primeiro deles é o Sidão do Games. Sidão dos Games. Sidão dos Games. Sidão do Games. Que é um canal que eu não assisto muito, mas é que eu vejo alguns vídeos que eu gosto e que ele faz um trabalho parecido com o do Zangado. Eu digo parecido porque ele tem um diferencial. Ele sabe montar roteiros. Por mais que as informações de repente sejam de outros sites, porque as pessoas que fazem análise de alguma coisa, elas vão buscar referências em outros lugares. Ele coloca ali também suas opiniões e ele coloca o roteiro dele de uma forma que você consiga entender aquilo e as informações que estão ali são importantes. Não simplesmente você pegou algo copiado de um lugar e colocou ali. Então acho que o Sidão do Games é um bom canal e que é melhor do que o do Zangado. Outro canal que eu acho muito bom, embora receba muitas críticas de muitas pessoas, que é o canal do Velberan. Tem vídeos que não são bons, tem coisas que ele faz que de repente não agradam a todo mundo, mas ele é uma pessoa que tem um conhecimento em games muito grande. É claro, ele também tem um contato com games muito grande, ele joga muita coisa. Ele tem contato com diversos consoles, com diversos jogos que a gente não teve. Ele traz curiosidades sobre coisas que tem lá no Japão e ele faz bons reviews e análises de jogos. E eu recomendo bastante o canal do Velberan para você que quer informação. Além do mais, que ele também traz coisas antigas que é muito legal. E eu poderia ficar aqui citando outros muitos canais gamers que eu acho legal. Só que a maioria desses canais que eu assisto são canais gringos. E são canais que não tem comentários, são canais que eu vejo apenas gameplays. Eu vejo canais de gente que faz let's play, speedrun, porque eu gosto de ver gente jogando. Então, por mais que você goste de Zangado, de Leon, de Damiani, enfim, de Selbit ou outras coisas do tipo, isso não vai mudar a minha opinião, porque eu tenho um olhar crítico sobre isso. Eu, como youtuber, eu tenho que ver que, de repente, o meu canal não é o melhor canal do mundo, mas eu tenho como melhorar o meu canal. Então, eu tenho que ver outros canais também de uma forma crítica. Eu não posso ver o Zangado, vocês vão me desculpar, como algo para eu atingir. Eu não posso ver o Damiani como algo para tentar chegar perto daquilo. Eu não posso ver o Leon como algo que eu deva ser. Eu não posso tentar me guiar por algo que eu acho que não é o interessante. Se eu pudesse moldar o meu canal de uma forma para que ele seja um bom canal,
eu buscaria pessoas que têm eu buscaria referências boas, entendeu? E eu acho que eu não tenho o melhor canal do mundo, eu não sou um canal muito bom, mas eu tô me esforçando para ser isso. São qualidades que eu não vejo nesses outros canais. Eu acho que você seguir uma modinha como o Damiani e o Leão seguem é o caminho mais fácil, é o atalho mais fácil, dá dinheiro, dá visualização, dá inscritos, galera. Não tô falando que isso seja errado, mas para mim é o caminho mais fácil. Eu acho que mostrar o que eu jogo para mim é o mais difícil, porque você vai receber críticas de pessoas que não entendem o que é o seu conteúdo, que não entendem o que é o seu canal, porque eles têm como parâmetro, eles têm como exemplo outros tipos de canais. Então existem milhões de canais como o meu, que de repente vocês não conhecem, que as pessoas estão fazendo o seu conteúdo ali quietinho, que estão vivenciando a vida gamer delas e mostrando para outras pessoas. Mas existem outros milhões de canais, como esses que vocês conhecem, que estão copiando informações de outras pessoas, que não estão passando nenhuma mensagem, que de repente estão passando a rasteira em outras pessoas e que estão crescendo e que vocês acham o máximo. Apenas isso, a minha opinião. E pra galera que curte o Zangado, que veio aqui me xingar, que veio aqui falar um monte de coisa, galera, eu acho que atitude de fanboy vocês não deveriam ter. Porque a única coisa que eu falei é, eu acho que o Zangado se queimou e eu acho ele uma bosta. Agora eu estou fazendo um vídeo explicando o porquê. E eu acho que mesmo depois de você ter ouvido isso daqui, você não vai entender. Mas eu espero que algumas pessoas consigam entender. Existem motivos para eu achar o Zangado uma bosta. Eu não acho que alguém que pegue informações de Wiki e coloque exatamente da forma que está ali é um bom canal. Eu não acho que alguém que não edita os seus próprios vídeos não é um bom canal. Eu acho que alguém que de repente apoia... Ah, pera, tem mais coisas sobre o Zangado. Apoia alguém que quer derrubar outros blogs de games não é uma pessoa legal. E outra coisa, o Zangado também faz reviews, vídeos, análises tendenciosas, na qual ele recebe de empresas para falar bem de um jogo que o jogo não é bom. E eu acho que isso também é um grande problema que muitos canais que recebem de algo para fazer fazem. Eu já recebi diversas propostas, não tão grandes, não de jogos, não de empresas de jogos, para fazer propaganda aqui no canal. E as poucas que eu aceitei foi Portal dos Créditos e a do Powin. Portal dos Créditos porque no momento era uma forma segura de comprar créditos, talvez uma das poucas formas de comprar créditos, e a do Powin agora porque realmente eles dão premiação para quem está jogando, não só Paladins como outros jogos lá, inclusive eu mesmo já recebi. Mas eu recebi propostas de programas que, entre aspas, diminuem o ping. Eu já recebi propostas de pessoas que chegavam para mim e falavam assim, ó, sites, tá? Sites que chegavam para mim e falavam assim: você pode fazer um review do nosso site? São sponsors, para quem não entende esse meio de publicidade. Você pode fazer um review do nosso site, do nosso aplicativo no seu canal, falando bem, etc e tal. E quando você ia ver, não era uma coisa boa. Então eu não vou chegar aqui e ficar falando bem de uma coisa, sendo que essa coisa não é boa, entendeu? Por mais que eu queira ganhar dinheiro e ficar rico com isso tudo. Então são coisas que me incomodam. E se você ainda assim não entende a minha opinião, aí eu já não posso te explicar, porque eu já expliquei tudo que eu tinha que explicar.